Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhas medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temeis. Mas não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo o cabelo de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Essa caminhada que nós fazemos com o Evangelho de São Lucas durante a semana, porque no domingo o Evangelho que está sendo lido é o de São Marcos. Jesus vai fazendo um itinerário para a nossa vida, para que nós possamos cada vez mais conhecê-lo melhor e vivermos para Ele. Ontem, esses 3 dias passados, ele estava ali na casa de um fariseu, num jantar, e Jesus começou a falar severamente para os fariseus que eles deveriam, no caso, mudar de vida, porque a vida que eles estavam levando não era uma vida correta. Ontem nós saímos dessa casa agora, porque no final do Evangelho, os fariseus tinham tomado a decisão de matar Jesus. Se sentiram ofendidos demais, então vamos matar. Aí nós saímos do capítulo 11 e entramos agora no capítulo 12. Então, São Lucas, capítulo 12, do 1 ao 7. Aí fala que uma multidão estava atrás de Jesus e ele, de forma ali bem discreta, ele olhou para os discípulos e começou a falar para os discípulos. Percebam que ele não está falando para a multidão, de uma forma bem particular. Jesus começou a falar primeiro aos seus discípulos. Então, tudo aquilo que ele fala, que ele ensina para os discípulos, deve ser guardado no coração para depois ser falado. Então, tudo que é falado ali, naquele momento de oração, naquele momento que estão com ele, depois isso deve ser proclamado, não pode ficar escondido. Aí é que ele vai dizer, né? Porque tudo que está escondido deve ser visto, deve ser ouvido. Aí depois ele fala uma coisa, diante daquilo que já está prestes para acontecer na vida dele, que é a morte dele. Vocês veem que eu estou sempre relembrando que tudo começou ali no capítulo 9, versículo 51.
Jesus, percebendo que tinha chegado a hora dele passar deste mundo para o outro, dele sair desse mundo para o encontro do Pai, ele tomou a decisão e foi para Jerusalém. Agora ele está lá em Jerusalém, está ali nas mediações. E agora os homens estão dizendo que vão matá-lo. Então agora ele olha para os discípulos e diz assim: pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhas medo daqueles que matam o corpo. Olha, ele toma a decisão, sabia que estava chegando a hora dele morrer. Os fariseus e doutores da lei agora já estão também com a decisão de matá-lo. Então, ele está correndo perigo agora. A qualquer momento ele poderá ser morto. Então, ele leva os discípulos a entenderem que eles não devem ter medo da morte. É isso que ele está dizendo. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Olha só, uma coisa tão simples, né, que ele está dizendo, mas muito complicada ao mesmo tempo. A única coisa que eles podem fazer é matar. E vejam só, ele não está dizendo que os discípulos seriam protegidos ao ponto de que, assim, olha, não tenham medo daqueles que vão querer te matar. Fiquem tranquilos, eu vou mandar os anjos ao seu redor e vocês serão protegidos e vocês não vão morrer. Não, ele está dizendo que vai morrer. O seguidor de Jesus vai passar por essa situação de perseguição ao ponto de matarem, eliminarem. Eliminarem por quê? Está dando problema. As leis civis estão dizendo isso, é assim que deve fazer, que deve viver. E os cristãos, como são contrários, então a melhor forma de resolver essa situação é como? Eliminando. Então mata. Aí está dizendo, não fiquem com medo, não. A única coisa que eles podem fazer é matar esse corpo, nada mais. Aí ele prossegue. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Não é temer a morte. Eu vou mostrar a quem vocês devem temer. Olha, temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Esse é que nós devemos temer. E aqui entra, aquele dom do Espírito Santo, que é o dom do temor de Deus. O que é o dom do temor de Deus? Nós amamos tanto, tanto a Deus, que em momento nenhum nós queremos ofendê-lo, em nenhuma situação. Esse medo de ofender a Deus. Mas não é o medo de ofender a Deus porque Deus vai me castigar ou vai fazer alguma coisa. É porque amo tanto, nós amamos tanto a Ele, que eu fico com medo, eu fico pisando em ovos, porque eu quero sempre agradá-lo, eu não quero fazer nada que possa desagradar. Esse é o temor de Deus. Aí ele está dizendo, vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Aí a pessoa, ela não tem temor a Deus, vive uma vida de qualquer jeito, não é fiel aos mandamentos, não procura viver os sacramentos como devem ser vividos. Aí Jesus está dizendo assim, depois da morte, será lançado no fogo do inferno. Que é como eu digo para vocês, Você vai ver, os padres hoje não falam mais disso. Não falam do julgamento que nós teremos que passar. Mas não fala não para
porque senão o pessoal vai ficar com medo. Aí tem medo, vão ficar com medo da palavrinha o inferno, que é o resultado daqueles que não querem servir a Deus aqui. Aí não fala, e aí as pessoas vivem ofendendo a Deus, porque elas não, para elas não existem isso, todo mundo vai para o céu, então elas entram numa atitude de ofender a Deus, então elas ficam ofendendo, e depois elas vão para o inferno. Porque não se fala do perigo. Imagina, vamos supor que lá tem uma cidade, outra cidade ligada por uma estrada, claro, é assim mesmo, e os motoristas não sabem que em um determinado momento da estrada abriu-se uma cratera muito grande que não dá para passar. E se a pessoa vier numa velocidade, ela não, por não ter nenhum sinal, ela vai cair naquela cratera. E vão morrer todos lá dentro. Aí ninguém diz nada. Não diz nada, porque senão vão ficar com medo de passar por aquela estrada. Aí só vê gente caindo, porque ninguém falou nada. Então hoje, nós sacerdotes, com medo de perder fiéis, e sabe lá o que mais, às vezes porque não acreditam mais nessas coisas mesmo, não se fala disso. Então o que é que acontece? Igreja cheia, os fiéis tudo ali, bendizendo, louvando a Deus. Quando saem vão pecar, vão fazer um monte de coisa errada e tal. Porque ninguém alertou, dizendo, olha, não faça isso, não faça aquilo. Então Jesus está sendo bem claro. Então, vocês devem temer, sim, aquele que depois que tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno, que é outra coisa que hoje, meu Deus, é tão difícil as pessoas entenderem isso. Essa verdade é tão difícil. Satanás conseguiu inventar tanta mentira que as pessoas hoje chegaram ao ponto de entender que a justiça divina não existe. Bem, o ateu vai dizer bem assim, olha, como é que um Deus que vocês dizem que é tão bom, depois vai lançar você no inferno? Aí os cristãos dizem assim, não, realmente, Deus é tão bom que Ele não vai nos lançar lá. E aí, baderna, orgia, diz ser seguidor de Jesus, mas numa vida errada. É assim que nós estamos. Não acredite, não fique muito iludido com igreja cheia, não, viu? Essa ilusão de igreja cheia. Nossa, aquela igreja lá tão cheia. Está cheia. Muita gente. Apinhado de gente. Mas e aí? Estão levando uma vida santa? Ou estão só indo lá para receber cura, libertação, disso e daquilo, receber um grande milagre, que está prometendo milagre, a pessoa vai, recebe milagre e começa na vida sem vergonha. Não muda. Então está difícil hoje entender isso. É misericórdia, é amor e misericórdia, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus ama você do jeito que você é, Ele é da vitória, Ele é poderoso, Ele é tudo, mas ninguém diz assim, parem de ofender a Deus, como Nossa Senhora falou em Fátima. Não se fala isso. Pare de ofender a Deus. Porque Deus já não aguenta mais tantas ofensas por parte dos que estão na igreja e por parte dos que estão fora. E muito mais pelos que estão dentro da igreja. Porque os que estão dentro da igreja conhecem a Deus, pelo menos acham que conhecem, né? Só que, vejam só, isso que Jesus está dizendo não é simplesmente não tema a Deus, porque senão você vai para o inferno. Não é. É isso também, mas é muito mais. A nossa vida cristã, nós devemos ir nesse caminho de perfeição, como Santa Teresa fala, tanto lá no livro da vida,
como no Caminho de Perfeição, que são os 2 livros que ela escreveu, tem o terceiro também, né, que é como é aquele lá das moradas? Castelo Interior, né? Mas esses 2, ela faz um itinerário para mostrar que dentro de nós deve crescer cada vez mais um desejo de ver Deus. A nossa vida de oração, ela deve nos levar a esse desejo. Tanto que Santa Teresa, quando era criança, né, sabendo que muitas pessoas estavam morrendo pela causa de Jesus, os mártires, ela sentiu o desejo de querer morrer como eles, para ir logo para o céu. Então ela pega o irmãozinho dela, faz a cabeça do irmão, e diz, vamos lá para nós, porque nós queremos, eu quero ver Deus, vamos lá para a gente ver Deus e tal. Então os 2 saem, aí depois um tio encontra e diz, o que é que vocês estão indo para onde? Volta para casa. Aí voltaram para casa. Mas dentro dela, já na fase de criança, porque ela foi bem educada na lei de Deus, nas coisas de Deus. Se os pais dão Deus, os filhos vão querer Deus. Mas ficar dando um monte de coisa por aí, não vai querer Deus, né? Vai querer as coisas. Então eu quero ver Deus. É isso que a vida de oração nossa deve nos levar. Eu quero ver Deus. Eu não tenho outro desejo aqui na terra a não ser esse, ver Deus. Ver Deus, estar com Ele. Isso é o caminho de perfeição. Não é simplesmente para chegar ao estágio da 7ª morada, né? Nossa, aquele daria da 7ª morada. Né? Tem que chegar na 8ª. A 8ª é a visão beatífica. É morar com Ele. É estar com Ele. Não é esse caminho de santidade para viver aqui na terra, as levitações da vida, e vai de um lado para o outro, voando por aí. Não, não é isso. Isso é pouco ainda. É preciso desejar mais, muito mais, é Deus. Então, nós precisamos chegar a um estágio de desejo de Deus tão grande que para nós, se forem nos matar, é um bem maior que está fazendo. Pode matar, agora eu vou ver Deus. É assim que os mártires iam. Mas enquanto nós vivemos uma espiritualidade voltada apenas para esse mundo, servir a Deus aqui, querer Deus, viver com Ele, e Deus fazendo prodígios e maravilhas, e todo mundo se alegrando, batendo palmas, nós não vamos querer estar com Deus na vida eterna. Você quer ver, se uma pessoa, ela já entrou num grau de santidade e de desejo de Deus, é se você perguntar para ela assim, qual é o seu maior desejo? Qual é o seu sonho? Ela diz, se ela tiver num grau de santidade, de entendimento de quem é Deus, ela vai dizer, o meu maior desejo é que Deus me levasse agora para eu estar com Ele. Se você ainda não chegou nesse grau, meu filho, você ainda está num ritmo muito pequeno. Não chegou ainda não. Se você chegar lá no Carmelo e perguntar para uma carmelita, e aí, se Deus, qual é o seu maior desejo? Ela dizer, eu quero ver Deus. Eu já demorei demais nessa terra. Eu quero estar com Ele. Essa carmelita já está na 8ª morada, não é na 7ª. Mas não, eu ainda tenho que rezar muito, tenho que oferecer muito sacrifício pela igreja e tal. E não entender, ainda não chegou. Santa Teresa levou mais de 19 anos para chegar a esse ponto.
ali rezando, meditando, contemplando, até que ela teve aquela conversão dela, né? Olha, já era meio convertida, né? Já era uma mulher de Deus, não viveu uma vida mundana. Por isso que a igreja coloca virgem e doutora da igreja. Não viveu uma vida desregrada, não experimentou, entre aspas, o mundo como nós vemos o mundo hoje. Mas lá dentro do Carmelo ainda precisou passar por uma outra conversão. Aí, a partir dessa conversão, quando ela vê Jesus flagelado, aí ela começa a chorar desesperadamente. Tu me amas de uma forma grandiosa e eu só te ofendo, meu Deus. O que eu posso fazer para te amar mais? Olha só. E aí começa essa vida dela de sacrifício, de reforma do Carmelo, e o desejo cada vez mais de querer Deus, assim. Se você chegar para um padre e falar a mesma coisa, padre, o senhor desejaria, se Jesus pedisse para o senhor morrer, o senhor ir ao encontro dele hoje, o que é que você iria dizer? Se ele dizer, vamos parar com isso, vira a boca, essa boca para maré de vazante, não entendeu nada. Ele ainda não é um sacerdote segundo o coração de Deus e de Nossa Senhora. Ele ainda está voltado para esse mundo. Ele ainda está apegado. Agora, vejam só, como é difícil para um casal que já tem os seus filhos querer ir para o céu logo. É difícil. A Paula já balançou aqui a cabeça, dizendo, confirmando. Por quê? Os filhos. Tem as filhas. Tem o esposo, tem a esposa. Deixar o meu esposo? Agora não. Deixar os meus filhos? Não, eu quero ver. Eu não só quero ver os meus filhos crescerem, eu quero ver os meus netos. Aí aqueles que ainda estão mais apegados, eu quero ver os meus bisnetos. E os que estão mais apegados, os tataranetos. Não me leva, não, eu quero ver, aí vai, né? Por causa desse vínculo afetivo que existe entre um e outro. Agora, deveria ser assim, como a mulher lá do livro dos Macabeus. Vai, meus filhos, daqui a pouco nós nos encontraremos lá. Ela eleva o desejo de estar com os filhos, mas não aqui na terra, no céu, na eternidade. Mas como é difícil? Para Santa Teresa era fácil, ela queria ver Deus. Não era casada, não tinha filhos, não tinha esposo. Aí no final da vida dela, olha só como é que é, para vocês entenderem isso, né? É porque eu estou querendo que vocês entendam essa passagem do Evangelho, não simplesmente na questão do martírio. O medo, não tenha medo daquele que pode matar o seu corpo. Não, é no sentido de, esse mundo não existe nada mais que me apegue, a única coisa que eu quero é ver Deus, é estar com Ele. Então, podem matar. Vocês entenderam? Esse desejo é um desejo. Aí, na hora que ela está prestes a morrer com 67 anos, e eu tenho uma certeza interior que eu não vou chegar aos 70, não. Eu não vou chegar, eu acho, mas pode ser coisa da minha cabeça. Já estou com 55, então falta 15 anos. E eu estou louco para chegar a essa hora. O que é que pode me apegar mais aqui? A Canção Nova? A Canção Nova. Me apegar a Canção Nova? A vocês que moram aqui? Que nada. Eu quero ver Deus. Vocês já estão enjoados. Esse desejo.
Aí ela fala para a irmã que estava acompanhando ela naquele momento. Ela disse bem assim: finalmente, irmã, estou indo ao encontro daquele que eu sempre desejei. E aí morre. Olha que morte linda. Não, mas irmãs, ainda tem Carmelo para fundar. Funde vocês aí. Eu chega. Vão fundando vocês. Agora se vire, a minha parte eu já fiz. Agora aquele que eu sempre desejei já está me chamando, quero ir ao encontro dele. É assim que todo cristão deveria viver. Nós passamos, meus irmãos e minhas irmãs, a vida nessa terra desejando ver Deus e querer estar com Ele. Eu vou repetir, se você ainda não chegou nesse grau de desejo, você ainda está patinando, você ainda tem seus apegos. Deus ainda não é Deus na sua vida. O Deus da tua vida são as coisas. São as coisas que você faz, são as coisas que você tem. Então você não quer ainda largar isso. Mas é preciso chegar nessa vida de oração, nessa contemplação, nessa vida com Deus, de chegar o momento de dizer assim: meu Deus, quanto tempo eu perdi apegada a essas coisinhas aqui, e o Senhor é o dono de todas as coisas, é o Senhor que eu quero. Senhor, eu quero te ver. Eu quero estar contigo. Vocês estão vendo que aqui não é um caso de pessoa que está depressiva e que está desgostosa da vida. Não, vive bem. Mas chegou ao ponto de dizer assim: nossa Senhora, qual é o seu sonho? Imagina, vou terminar, viu? Um programa religioso, uma vez eu vi, aí perguntando ali para as pessoas que eram religiosas: qual é o seu sonho? Aí as pessoas religiosas que estavam lá: meu sonho é fazer uma faculdade. O meu sonho é viajar não sei para onde. Meu sonho... Um religioso ainda está com o sonho de querer ver a Torre Eiffel. Meu Deus, é muito pouco. É muito pouco. A resposta de todos deveria ser a mesma: eu quero ver Deus. Eu quero estar no céu. Porque a vida religiosa, se não tivesse sentido, é simplesmente desejos humanos. Então, veja só, se você perguntar para um jovem aí de fora: e aí, qual é o seu sonho? Ele vai dizer isso: eu quero ir para a França, eu quero estudar, eu quero fazer faculdade, eu quero ter filhos, eu quero fazer... Por quê? Eles não têm Deus como centro da vida dele. Então está no mesmo nível. Aqueles religiosos, junto com as pessoas do mundo, estão no mesmo nível. Ainda não chegaram no verdadeiro desejo. E o desejo é: quero ver Deus. Quero estar com Ele, quero morar com Ele. Então pedalem, viu? Rezem bastante para chegar a esse desejo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.